Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pickle Combat. Dessa vez vamos falar de um evento limitado chamado de Trial of Adversity. Ele fica localizado na aba Eventos e a terceira aba aqui, Limitado. Então vamos dar uma olhada. Bom, esse evento ele consiste em 3 bosses de 3 dificuldades, tá? Cada dificuldade que a gente faz aqui no boss, a gente tem uma pontuação base, né? Então aqui no Easy a gente tem 1000 pontos, no Normal a gente tem 2000 pontos e no Hard a gente tem 13.000 pontos, tá? No vídeo anterior eu já sugeri a vocês que façam pelo menos uma vez cada um desses modos para que a gente pegue as recompensas, né? Então as recompensas aqui que a gente vê no modo Easy é 30, Normal 60, Hard 90. Se a gente somar isso tudo dá 180 por boss. Então como são 3 bosses, então a gente vai ter 180 gemas vezes 3, que vai resultar aí em 540 gemas. Então já de cara é muito interessante a gente estar vindo aqui para fazer este evento, pelo menos na sua forma base aqui do Easy, Normal e Hard e nos 3 bosses, tá? O segundo e terceiro boss, ele tem um tempo para ser liberado, tá? Aqui no presente momento do vídeo, falta um dia para liberar o Phantom e depois para liberar o Beowulf são 3 dias. Então é só aguardar e depois fazer esses 2 bosses, tá? Para quem quiser ir mais adiante nesse evento, ou seja, conseguir uma pontuação mais hardcore, a gente vai ter também outras recompensas a respeito disso. A gente vai ter recompensas por pontuação individual de boss. Aqui no caso, para mim está faltando de 25.000 para esse boss de Carus, né, que é o que eu estou nesse momento. A gente vai ter recompensas individuais e recompensas gerais, tá? Aqui no caso do Carus ainda não consegui fazer esses 25.000 pontos, né? Porém eu posso tentar fazer nos outros bosses, né, para eu estar conseguindo essa recompensa. Porém, para eu conseguir todas as recompensas, eu vou precisar um total de 75.000 pontos, né? E 75.000 pontos seria tecnicamente 25.000 somado dos 3, né? Mas pode acontecer de repente eu ter feito 20.000 na primeira e depois nas outras eu compenso essa somatória total, tá? Mas não vá achando que é fácil conseguir essa somatória total, porque como a gente vê aqui, a gente vai ter que considerar a dificuldade Hard, que dá uma base de 3.000 pontos, e a gente tem que multiplicar esses pontos aí para dar uma base superior, né? Como a gente faz isso? Se a gente coloca aqui em Select Trial, a gente vai escolher debuffs, e quando a gente escolhe esses debuffs, vocês vão ver que vai aumentar aqui a porcentagem, um multiplicador ali, ó, que no caso vai multiplicar 3.000 pontos vezes 7, né? Então eu vou escolhendo quais desses debuffs aqui no caso, que eu consigo ligar para conseguir alcançar a recompensa, né? No caso eu coloquei uma base aqui que me desse pelo menos ali cerca de 20.000 pontos, né? Depois que a gente faz o somatório ali, a gente vê que apresenta aqui a quantidade estimada de pontos que a gente vai obter. Então, bora colocar aqui novamente. Acrescentei esse daqui, subiu para 700, a pontuação aqui embaixo sumiu para 21.000 pontos. Então, isso aqui já facilita o nosso cálculo para a gente saber qual recompensa a gente precisa alcançar aqui, né? No caso, eu estava considerando a base primeiro de 20.000 pontos, né? Como pode ver, eu já resgatei aqui de 20.000 pontos. E depois, se eu quiser ir de forma mais hardcore, eu vou tentando colocar mais bases aqui negativas, né? No caso, até somar ali os 25.000 pontos, tá? Porém, ainda não consegui fazer dessa maneira, ficou ultra hardcore com os debuffs que eu tinha considerado aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui todos só para a gente ver o máximo que seria, tá? Bora aqui, beleza. O limite seria 33.000 pontos. O cara que conseguir fazer esses 33.000 pontos é bem hardcore, tá? E considerando que o tempo extra que a gente fizer, né? Ou seja, se a gente terminou faltando tempo ali, esse tempinho ele vai subir ali para somar um pouco a sua pontuação final, beleza? Então, cada segundo que vem aqui, ele vai ser multiplicado pelo seu multiplicador. Então, se você finalizou ali o boss com 30 segundos faltando, vai ser 30 vezes 11 aqui. Nesse caso aqui, desse multiplicador insano, tá? Mas não é esse que eu jogo. Essa foi a configuração que eu joguei, tá? 6.8 aqui meu multiplicador. E só para mostrar para vocês, né? Vai que adianta de alguma forma aí.
Eu não utilizei aqui a regeneração dele, né, do boss, eu acho que dá para utilizar. Esse aqui da resistência eu achei muito difícil ter utilizado, então eu tirei. Aí aqui diminui nosso chance de crítico, diminui crítico e por aí vai. Só para terminar de folhear aqui. Então aqui no meu caso, a minha pontuação base era 20.400, eu consegui 20.461. Então eu terminei aqui faltando cerca de 9 segundos para o tempo ter acabado, né? Então posso voltar aqui e tentar melhorar com o meu tempo, ou posso colocar mais debuffs ali também para conseguir, né? Quem sabe eu consigo chegar aos 25 mil aí, tentei várias vezes, é bem hardcore. Se eu clicar aqui nessa opção Later aqui, ela zera as configurações que a gente colocou aqui, tá? Porém ela não fica perdida. Se eu clicar aqui de volta, ele vai voltar para a que já estava salva, beleza? Então bora limpar aqui, ó, a gente vê que o multiplicador voltou para ser apenas 1% ali, né? Então assim, se eu completar aqui eu ganho apenas os 3.000 pontos mais os excedentes ali de tempo, que no caso vai multiplicar apenas por 1, beleza? Então bora. Bom, agora vamos trocar uma ideia sobre esse boss que aparentemente é bugado ou não é. Na minha opinião ele é as duas coisas, é bugado e não é, mas bora lá pro fight pra gente debater sobre isso. Então galera, esse boss é meio bugadão, né? As maneiras que eu memorizei aqui de lidar com ele, né? Às vezes funciona e às vezes simplesmente não funciona. É como se ele não tivesse uma regra que se aplicasse 100%, né? Como se ele não respeitasse. Mas o que a gente não quer fazer nessa primeira fase é quebrar o escudo dele logo de cara. A gente quer que ele faça essa ativação de raio, que ele já fez aí de cara, e geralmente ele só faz quando ele perde ali uns 30% de HP, né? Para aí sim eu poder quebrar ele. Aqui tecnicamente eu já vou poder quebrar ele, porque daí ele não vai mais jogar os orbes no chão, né? Que seria pra gente sangrar. E aqui ó, foi tudo direitinho, porque tem vezes que a gente quebra ele, ele não cai de cara. Tem vezes que ele faz uma animação, sobe e começa a voar para depois de algum tempo ele cair. Ó, jogou os raios. E agora ele foi para a fase correta. Isso porque eu consegui fazer da maneira certinha, né? Mas se eu tivesse já quebrado ele logo de cara, sem ele ter jogado os raios no chão, pelo menos eu considero esse critério, tá? Aí daí ele ia jogar os orbes lá no chão e entrar na fase que é muito chata. Essa é a fase que a gente quer lutar com ele, né? Quando depois que ele quebra, ele sobe pro ar, né? Começa a voar e vai com o escudo fragmentado. Aí é assim a maneira que a gente lida com ele para lutar, que é bem mais tranquilo do que aquela maneira chata lá. Beleza? E agora aqui bora fazer a fase que a gente não deve fazer, né? Que é quebrar logo ele de cara. Aqui ele deveria cair logo no chão, mas eu acho que ele não vai cair logo no chão. Às vezes acontece dele nem cair. E dessa vez ele realmente não caiu. Ativou a fase terrível aqui. Nessa fase aqui eu tenho que sangrar esses orbes em invisível, né? Aparentemente isso é muito bugado, cara. E acontece que aqui no hard a gente tem que sangrar 2, mas já aconteceu de eu ter que sangrar 3 também uma vez, né? Então vai entender. E já aconteceu também de eu sangrar 1 e depois não tem mais nenhum, não tem mais raio, não tem nada no chão, é ficando simplesmente bugado. Então o veredicto para esse boss é simplesmente bugado e a gente tem que evitar essa fase aqui, que ele fica dessa forma a todo custo. Isso vale para todos os encontros que a gente tem nesse boss, tá? Esse daqui é o mais difícil, né, porque a gente coloca a dificuldade, mas nos outros cantos que a gente enfrenta ele, como por exemplo o elevador de elemento e tal, é interessante a gente já conhecer essa mecânica para que a gente lide melhor com ele, né? Lá no elevador é bem mais tranquilo que aqui. Pronto, olha só como é sufoco de resolver o problema com ele, né? A questão é que a gente só tem aqui no caso, a questão é que eu só tenho aqui 2 personagens que sangram, né? Se eu tivesse o Royal Guard seria mais interessante de lidar com ele. Enfim, essa é a maneira que a gente não quer de enfrentar ele, tá? Só por curiosidade, né, que essa pontuação que fica desse lado, acredito que seja a pontuação máxima que a gente conseguiria nesse modo, beleza? E agora vamos ficar com a minha gameplay, onde eu consegui fazer os 20.461. Let's go!
Então é isso, galera. Só resumindo aqui as minhas percepções aqui sobre o Carlos, né? A gente bate nele ali mais ou menos até arrancar 30% da vida dele, que é mais ou menos o momento que ele vai jogar ali a energia no chão. Depois que ele jogar a energia no chão, eu posso ir para cima dele e quebrar ele. Nessa fase que ele está quebrado, eu aproveito já para arrancar pelo menos uma barra de vida dele, né? Depois que eu arrancar essa barra de vida, né, pelo menos uma eu vou conseguir, né, ele vai fazer o voo e tecnicamente ele já vai pular a fase lá das orbes, né, ele já vai fazer o voo com escudo fragmentado e aí é bem mais tranquilo da gente lutar contra ele, tá? Às vezes acontece de não funcionar dessa forma como eu falei, tá? Às vezes acontece de você fazer tudo direitinho e não funcionar, ele simplesmente bugar lá naquela fase dos orbes no chão e aí você tem que sangrar. Se acontecer isso, você reinicia e tenta de novo, tá? Eu fiz isso várias vezes e funcionou mais ou menos nessa lógica que eu expliquei aqui, beleza? Para conseguir esses 20 mil pontos aqui, eu consigo ir pelo normal também, aumentando bastante mesmo aqui a dificuldade, tá? Para isso vocês podem ver aqui o multiplicador que tem que chegar em pelo menos 10 para fazer aqui via normal, ou considerar um bom tempo ali, tá? Mas não sei que tanto de difícil fica o normal no 10 ou se fica mais interessante o hard aí no 600 e pouco. Aí vocês precisam verificar se fica mais interessante fazer o normal com multiplicador de 10 aqui de dificuldade, ou se seria mais interessante fazer o hard com multiplicador de 6 e pouco, mais ou menos, a fim de obter os 20 mil, caso você esteja atrás das recompensas de pelo menos 20 ali, como foi o que eu fiz, beleza? Sobre ranking, galera, não fala sobre premiação nem nada do tipo, tá? Só fala dessa questão aqui desse Hall da Fama aqui, na verdade é Hall of Glory aqui. E aqui seria para mostrar o top 10, né, desse boss aqui. Teria do anterior também, mas a gente vê que não tem top 10 coisa nenhuma até o presente momento, beleza? Então não sei se é interessante ou não ir atrás de ranking aqui, tá? Mas se vocês forem atrás das recompensas, né, consequentemente acredito que vocês vão conseguir uma boa classificação aí também, tá? As recompensas principais desse evento, a meu ver, é só fazer uma vez o Easy, Normal e Hard, como eu já havia falado, né, para todos os bosses, porque elas dão as gemas, tá? As outras aqui é mais por querer se superar, né, e ir atrás dessas outras recompensas também que dão uma ajudadinha legal, tá? Essa é de 25 mil pontos, eu tenho interesse, tá? Tô com dificuldade fazendo esse boss, mas eu posso fazer nos outros boss que talvez sejam mais fáceis. Então é isso, espero poder ter contribuído com esse Trial of Adversity, principalmente aqui com a mecânica do Carlos, tá? Que a gente já vê que é um boss que é realmente bem bugado. No meu entender, precisa de umas correções esse boss, principalmente tirar aquela fase ali de sangramento no chão, porque a gente vê que ela não funciona direito, e às vezes tem uma questão dele ir para outra fase, voltar e cair, é um negócio meio bugadão, ao meu ver. Então vamos torcer para que no futuro eles resolvam o problema desse Carlos aí, que ao meu ver realmente precisa. Mas e aí, na sua opinião, o que é que você acha do Carlos? Você acha ele um boss bugadão ou você acha que ele é beleza do jeito que ele está? Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio, compartilhe esse vídeo com a galera aí também para agregar tanto a comunidade do jogo quanto ao canal aqui. Fechou? Eu fico por aqui, mas em breve eu volto com mais vídeos. Águias para vocês, águias para mim e Devil May Cry.